Olá, seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Hoje vamos conversar um pouco sobre uma das mudanças mais aguardadas e importantes para os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que finalmente se tornou lei em 2025. Trata-se do fim da obrigação de passar por perícias médicas de reavaliação para um grupo específico de aposentados e beneficiários do benefício de prestação continuada, o BPC. Neste nosso encontro, vamos detalhar quem exatamente está coberto por essa nova legislação, a Lei 15.157, e o que ela significa na prática para a sua tranquilidade e segurança. Além disso, vamos abordar o tão esperado cronograma de ressarcimento dos descontos indevidos feitos nos benefícios de aposentados e pensionistas, explicando as datas e quem terá prioridade para receber os valores de volta. E para que você já comece com uma informação crucial, saiba que a nova lei que dispensa a reavaliação não se aplica apenas a quem se aposentou por incapacidade, mas também aos que recebem o BPC e possuem uma condição de saúde considerada permanente, irreversível ou irrecuperável, o que representa um alívio imenso para milhões de famílias que viviam sob a constante ameaça de ter o benefício cortado. Sua experiência e suas dúvidas são muito importantes para nós e enriquecem a nossa comunidade. Por isso, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo com a sua pergunta ou compartilhando a sua história. Nós lemos atentamente e, sempre que possível, respondemos a todos os comentários para que ninguém fique com dúvidas sobre seus direitos. A grande notícia que traz um alívio sem precedentes para muitos segurados é a promulgação da Lei nº 15.157, publicada no Diário Oficial da União. Essa lei altera diretamente a legislação previdenciária, mais especificamente a Lei 8.213 de 1991, que rege os planos de benefícios da Previdência Social. A principal e mais celebrada mudança é a dispensa da necessidade de reavaliação pericial periódica, aquele famoso pente fino, para os segurados aposentados por incapacidade permanente e também para os beneficiários do benefício de prestação continuada, conhecido como BPC-LOAS. Contudo, essa dispensa não é para todos. Ela se aplica especificamente aos casos em que a condição de saúde que deu origem ao benefício seja classificada como permanente, irreversível ou irrecuperável. Na prática, isso significa que se uma pessoa possui uma doença ou uma condição que a medicina considera sem cura ou sem possibilidade de melhora a ponto de permitir o retorno ao trabalho, ela não precisará mais passar pelo estresse e pela ansiedade de se submeter a perícias a cada 2 anos para provar novamente a sua condição. Essa medida é um reconhecimento da dignidade desses cidadãos. Afinal, não faz sentido lógico ou humano exigir que uma pessoa com uma doença degenerativa, como a esclerose lateral amiotrófica, ou com um quadro de saúde consolidado e sem perspectiva de reversão, tenha que se deslocar, muitas vezes com grande dificuldade, para uma agência do INSS e enfrentar um processo de reavaliação que, na maioria das vezes, apenas confirma o que já se sabe. A lei vem para corrigir essa falha, que gerava uma insegurança jurídica e emocional constante para quem já enfrenta uma batalha diária pela saúde. É fundamental entender os termos utilizados pela lei. Incapacidade permanente refere-se àquela que impossibilita o segurado de exercer qualquer atividade laboral de forma definitiva. Irreversível e irrecuperável são condições que, do ponto de vista clínico e científico, não apresentam possibilidade de cura ou melhora significativa. A lista de doenças que se enquadram nesses critérios é extensa e a análise sempre dependerá do laudo médico e da avaliação da perícia inicial. Contudo, para que você tenha uma ideia mais clara, algumas das condições frequentemente citadas e que agora garantem essa dispensa incluem, mas não se limitam a, quadros graves e avançados de doenças como a neoplasia maligna, ou seja, o câncer em estágio avançado e com metástase, a cardiopatia grave, quando o coração perde sua capacidade funcional de forma definitiva, a doença de Parkinson em estágio avançado, o mal de Alzheimer, a esclerose múltipla,
a paralisia irreversível e incapacitante, a cegueira total, a hanseníase com sequelas graves, a síndrome da imunodeficiência adquirida, o HIV/AIDS, especialmente quando associada a complicações graves, e transtornos mentais crônicos e graves, como a esquizofrenia refratária ao tratamento. A lei, de forma muito acertada, também estabeleceu uma regra específica para pessoas que vivem com HIV. A perícia médica para esses casos deverá contar obrigatoriamente com a participação de um médico especialista em infectologia. Isso garante uma avaliação muito mais precisa e justa, feita por um profissional que entende profundamente as nuances da condição, as limitações impostas e o impacto dos tratamentos, evitando decisões baseadas em desconhecimento ou preconceito. É importante ressaltar que a lei prevê uma exceção a essa dispensa de reavaliação. Caso o INSS identifique uma suspeita de fraude na concessão do benefício ou um erro administrativo grave, ele ainda poderá convocar o segurado para uma nova avaliação. No entanto, essa convocação não será mais uma rotina periódica e automática, mas sim uma medida excepcional e que deverá ser devidamente fundamentada, ou seja, o INSS precisará ter indícios concretos de regularidade para justificar a chamada do beneficiário. Isso protege o segurado de convocações arbitrárias e mantém a segurança de que o seu direito está resguardado, ao mesmo tempo em que permite ao órgão fiscalizar e corrigir possíveis fraudes contra o sistema previdenciário. Portanto, a regra geral agora é a dispensa e a convocação é a exceção. Para quem já estava com uma perícia de reavaliação agendada, a recomendação é verificar junto ao INSS pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS, se o agendamento foi cancelado em função da nova lei. A implementação deve ser automática, mas é sempre prudente confirmar para evitar qualquer transtorno. Essa mudança legislativa é fruto de uma longa batalha no Congresso Nacional. O projeto original, que se tornou a Lei 15.157, havia sido vetado anteriormente pelo Poder Executivo. Mas o Congresso Nacional, em uma demonstração de sensibilidade com a causa, decidiu derrubar o veto. Essa derrubada do veto foi o que permitiu que a proposta se transformasse em lei, representando uma vitória significativa para os aposentados, pensionistas e pessoas com deficiência, que agora podem ter um pouco mais de paz e segurança em relação à manutenção de seus benefícios, que são, na maioria das vezes, sua única fonte de sustento. A nova regra vale tanto para benefícios já concedidos, quanto para os novos que vierem a ser solicitados, desde que se enquadrem nos critérios de incapacidade permanente, irreversível ou irrecuperável. Passando agora para outro assunto de extremo interesse para milhões de aposentados e pensionistas, vamos falar sobre o ressarcimento dos descontos indevidos. Após meses de angústia e incerteza, finalmente há um cronograma oficial para a devolução desses valores. O presidente do INSS anunciou em uma audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal que o Instituto planeja iniciar os pagamentos a partir do dia 24 de julho. Esse anúncio foi um marco importante, pois estabeleceu uma data concreta para o início do processo de devolução, que era aguardado com grande expectativa por todos que foram lesados. A proposta apresentada pelo INSS prevê que os pagamentos serão realizados em lotes, a cada 15 dias. A ideia é começar com um lote inicial que deve abranger cerca de 1.500.000 pessoas. A grande dúvida de todos é: quem receberá primeiro? A prioridade para este lote inicial, que começa em 24 de julho, será dada aos segurados que já realizaram a contestação dos descontos e cuja análise já foi concluída pelo INSS, com a definição do valor a ser ressarcido. Ou seja, se você já fez a sua reclamação, seja pelo aplicativo Meu INSS, pelo site
pelo telefone 135 ou em uma agência dos Correios e já recebeu a confirmação de que seu pedido foi aceito e o valor foi apurado, você está na linha de frente para receber a devolução. Para aqueles cujo status da contestação ainda aparece como em análise, é preciso ter um pouco mais de paciência. O INSS está processando um volume gigantesco de solicitações e, por isso, algumas análises podem demorar mais. O importante é que, mesmo que você não entre neste primeiro lote, os pagamentos continuarão a ser feitos quinzenalmente, então a sua vez chegará assim que a sua análise for concluída. Se você foi vítima desses descontos e ainda não fez a contestação, é absolutamente crucial que o faça o mais rápido possível. O ressarcimento não é automático para todos. Ele depende da sua manifestação formal. O INSS precisa que você informe que não autorizou aquele desconto para que possa processar a devolução. O processo de contestação pode ser feito de forma relativamente simples. A maneira mais indicada é através do aplicativo ou site Meu INSS. Ao acessar a plataforma, você deve procurar pela opção relacionada a descontos de mensalidade associativa e seguir as instruções para registrar o seu pedido de exclusão e de ressarcimento. Caso tenha dificuldades com a tecnologia, uma alternativa muito eficaz tem sido procurar as agências dos Correios. Uma parceria firmada permitiu que os Correios auxiliassem os segurados nesse processo, e os números mostram o sucesso da iniciativa. Mais de 1 milhão de contestações já foram registradas por meio dessa parceria. Portanto, não há desculpa para não registrar a sua reclamação. É compreensível a frustração de quem ainda vê o status em análise depois de tanto tempo. Muitos segurados relataram que fizeram a contestação logo nos primeiros dias em que a opção foi disponibilizada e até agora não tiveram uma resposta conclusiva. O sistema do INSS passou por períodos de instabilidade, com informações sumindo e reaparecendo, o que gerou ainda mais apreensão. A orientação oficial é continuar aguardando e monitorando o aplicativo. A promessa é que todas as contestações serão analisadas e, uma vez aprovadas, os segurados serão incluídos nos lotes de pagamento subsequentes. O fato de o cronograma ter sido estabelecido sob a mediação do Supremo Tribunal Federal dá uma garantia maior de que os prazos serão cumpridos, pois há uma supervisão do Poder Judiciário sobre todo o processo. O escândalo dos descontos indevidos revelou uma grave falha no sistema de consignação do INSS, onde associações e sindicatos conseguiam autorização para debitar mensalidades diretamente dos benefícios de aposentados e pensionistas, muitas vezes sem qualquer autorização ou consentimento real do segurado. Muitas dessas entidades eram, na verdade, organizações de fachada, criadas unicamente para aplicar esse golpe em massa, lesando uma das populações mais vulneráveis do país. A situação se tornou tão grave que exigiu uma intervenção firme, resultando na suspensão de novos descontos e na promessa de ressarcimento total dos valores cobrados indevidamente. O caminho para receber o dinheiro de volta passa invariavelmente pela contestação formal. Portanto, verifique seu extrato de pagamento do INSS detalhadamente. Procure por rubricas com nomes de associações que você não conhece, como contribuição associativa seguida de uma sigla. Se encontrar algo suspeito, não hesite em registrar sua reclamação. É importante diferenciar as situações. Alguns segurados receberam a devolução referente apenas ao mês de abril, mas os descontos anteriores continuam pendentes de análise. Isso acontece porque o INSS adotou uma medida emergencial para estornar os descontos mais recentes, enquanto a apuração dos valores retroativos de meses ou até anos anteriores exige uma análise mais complexa e demorada. Portanto, se você recebeu apenas uma parte, saiba que o restante ainda está sendo processado. A chave é continuar acompanhando o andamento da sua solicitação no portal Meu INSS.
Embora o sistema telefônico 135 possa fornecer algumas informações, geralmente os detalhes mais atualizados sobre o status da sua contestação e a previsão de pagamento estarão disponíveis no ambiente digital. A pressão pública e a atuação da Justiça foram fundamentais para que o INSS se movimentasse para resolver esse problema. E agora, com um cronograma definido, a expectativa é que a Justiça comece a ser feita, com o dinheiro retornando para o bolso de quem foi injustamente cobrado.